Bom dia, gente. Pronto, agora, depois que está gravando, que aparece ali gravando, é que você coloca o nome e turma, tá certo? Nome e turma. Já pode colocar. Professor Wellington, o Aqua, hoje é 19 de outubro de 2021. Aula de Física para os primeiros anos da nossa querida escola Erém de Bibiribe, a escola que se bole, que fica em Recife, Pernambuco, Brasil. Ok? Espero que estejam todos bem. Continuando o assunto, né? Agora a gente vai falar sobre impulso, teorema do impulso. Mas para falar sobre o teorema do impulso, eu tenho que falar sobre impulso e sobre quantidade de movimento, tá certo? Pronto. Impulso de uma força. Ah, qual que danada é isso? Está dizendo ali, ó. O impulso é uma grandeza física vetorial. Mas o que é grandeza física vetorial? Grandeza física vetorial, quando diz vetorial, é porque ela tem que ter três coisas. Tem que ter a intensidade, que é o valor, tem que ter direção e tem que ter sentido. Tem que ter essas três coisas. Ela é uma grandeza vetorial. Direção, vertical, horizontal. Sentido, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E o valor dela, a gente chama de módulo ou intensidade. Então, impulso é uma grandeza física vetorial que estuda a interação de uma força aplicada a um corpo com o tempo de aplicação. Então, aqui, ó, para quem não estiver enxergando direito, impulso é igual a força vezes o tempo, ou a variação do tempo. Impulso é igual a força vezes o tempo, ok? Impulso é igual a força vezes o tempo. Tranquilo? Até agora tudo na paz, né? Então, o que, lembrando aqui tem escrito aqui, ó. A direção e o sentido do impulso são os mesmos da força. Então, se a força tem direção de baixo para tem direção vertical, então o impulso vai ter direção vertical. Se a força tem intensidade, sentido da esquerda para a direita, então o impulso também vai ter o sentido da esquerda para a direita. Então, a direção e o sentido do impulso são os mesmos da força. Guardem isso, tá certo? Aí aqui tem a força indo para lá, nessa direção, e o impulso também indo na mesma direção e no mesmo sentido. Ok? Continuando. Aqui. Vamos fazer uma questão para cair a ficha, né? Uma força de intensidade de 20 newtons, uma força de intensidade de 20 newtons. Qual é a direção dela? Direção da força é a direção vertical. Vertical. Direção vertical. E qual é o sentido dela? De baixo para cima. Direção vertical e o sentido é de baixo para cima. Cuidado para não confundir, são coisas diferentes. Direção é uma coisa e sentido é outra. Ok? Direção vertical, direção horizontal, direção oblíqua, tal. Direção
Agora, sentido. De cima para baixo. De baixo para cima. Da esquerda, sentido da esquerda para a direita. Sentido da direita para a esquerda. Cuidado. Direção uma coisa, sentido outra. Então, uma força de intensidade 20 newtons, direção vertical e sentido de baixo para cima, atua durante 5 segundos no corpo. Determine as características, módulo, direção e sentido do impulso dessa força. Ele quer módulo, direção e sentido porque é o que? É uma grandeza vetorial. Se fosse uma grandeza escalar, era só o módulo, só o valor. Certo? Mas uma grandeza vetorial, ela, além do valor, ela pode ter direção e sentido. Eu quero as características do impulso dessa força. Aqui eu já sei a jogada. O impulso, a direção e o sentido são os mesmos da força. Se a força tiver... pronto, a força tem direção vertical. Então, o impulso também vai ter direção vertical. A força tem sentido de baixo para cima. Então, o impulso segue a força. Então, o impulso vai ter também o sentido de baixo para cima. Então, a gente já resolveu a direção e o sentido. Só está faltando resolver o módulo, que é o valor. O valor a gente vai para a fórmula, né? O valor a gente vai recorrer à fórmula. Então, qual é a fórmula do impulso? Impulso é força, o impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Impulso é força vezes a variação do tempo. Ele deu a força, deu. Então, a força é 20. Onde tem F, você coloca 20. Ele deu tempo, deu 5 segundos. Então, o impulso, que é força, vezes o tempo, então é 20 vezes 5. Então é 100 newtons vezes segundo. Qual é a direção? Como a gente viu, é a mesma da força. Direção vertical. Qual é o sentido do impulso? É o mesmo da força. E no caso, de baixo para cima, que a gente viu lá que ele disse que a força, o sentido era de baixo para cima. Então, consequentemente, o impulso também é de baixo para cima. Tudo bem? Vamos olhar. Unidade no SI. Unidade no sistema internacional. No sistema internacional de unidades, a unidade do impulso é Newton vezes segundo. Tá certo? Algumas unidades homenageia o criador da fórmula, certo? Joule, o próprio Newton. Mas aqui não tem. Então, a unidade que você vai colocar lá, quando achar a resposta do impulso, é Newton vezes segundo, ou abreviado N vezes F. Porque essa é a unidade do impulso. Quantidade de movimento.
Quantidade de movimento. A gente viu um pouquinho sobre impulso e agora a gente vai ver um pouquinho sobre quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial que caracteriza o estado de movimento de um corpo. Quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial que caracteriza o estado de movimento de um corpo. Lembre, a direção e o sentido da quantidade de movimento é o mesmo da velocidade. Minutinho que eu vou beber água. Presta atenção aí. A garganta secou. Desculpem. Então, quantidade de movimento é a grandeza física vetorial que caracteriza o estado de movimento de um corpo. Eu tenho aqui, veja, direção e sentido, está certo? Da velocidade e a quantidade de movimento também na mesma direção e sentido. Então, muito cuidado com isso, né? A direção e o sentido da quantidade de movimento é o mesmo da velocidade. Qual é a fórmula? Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Outra coisa importante, esse nome aqui, quantidade de movimento, alguns livros não gostam desse nome. Então, isso aqui é a mesma coisa de momento linear. Certo? Se vocês verem alguma pergunta no Enem, nos livros, sobre momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento. É porque alguns atores, alguns físicos, não gostam dessa palavra, quantidade de movimento. Então, é chamado de momento linear, que é a mesma coisa que quantidade de movimento. Ok? A quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Então, tem essa setinha aqui em cima, ó, essa setinha aqui em cima está dizendo que é uma grandeza vetorial. Tem intensidade, direção e sentido. E aqui, a grandeza vetorial. Tem intensidade, direção e sentido. Ok? Vamos continuar. Certo? Vamos fazer uma questão para clarear.
num certo instante, um corpo de massa de 2 kg em movimento tem velocidade de 5 metros por segundo. O módulo de sua quantidade de movimento. Quando eu falar módulo, ele não quer saber nem de direção, nem sentido. O módulo de um vetor é apenas o seu valor, tá certo? O seu valor é a sua unidade. Não precisa saber direção nem sentido, é desprezível. Quando eu falo módulo, é só o valor. Num certo instante, o corpo de 2 kg de massa em movimento tem velocidade de 5 metros por segundo. O módulo da sua quantidade de movimento ou do seu momento linear, depende do livro, tá certo? É quanto? 5? 8? 10? 16? 20? Aí eu vou para a fórmula, né? Tem uma fórmula que diz que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Então, a quantidade de movimento é igual a massa, que é a massa, 2 kg. Quem é a velocidade? 5 metros por segundo. Então, qual é o módulo da quantidade de movimento? Que é igual a 2 vezes 5, 10. Ok? Tudo certo? 10 o quê? Quilograma vezes metro por segundo. Qual é a minha resposta? 10, rapaz. Ele tirou 10. Ok? Tranquilidade, né? Pode ir na prova, né? Então vamos. Continuando. Aí aqui está a resposta, né? Quantidade de movimento, que é igual a m, que é massa, vezes a velocidade, que é v. Então, Q é igual a 2 vezes 5. Q, quantidade de movimento, é igual a 10. Qual é a unidade? Quilogramas vezes metros por segundo. Ok? Continuar. No Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade de quantidade de movimento ou, dependendo do livro, momento linear, certo? Lembrando, né? Quantidade de movimento, momento linear, é a mesma coisa, tá? É que quilogramas vezes metro por segundo. Ok? Sistema Internacional de Unidade é a unidade que é usada no mundo todo, tá? A unidade única. Pronto. Agora a gente vem para o teorema do impulso. Veja, a gente chegou agora no teorema do impulso. Mas por que chegou agora no teorema do impulso? Porque o teorema de impulso ele procura juntar um pouco de impulso com um pouco de quantidade de movimento. Ele procura fazer essa relação entre a força lá do impulso com a velocidade lá da quantidade de movimento. É chamada teoria do impulso.
Então, teorema do impulso. O impulso da força resultante, o impulso resultante, IR, num dado intervalo de tempo, é igual à variação da quantidade de movimento no mesmo intervalo de tempo. Então, ele diz que o impulso resultante é o Q final menos o Q inicial. E no caso é delta Q. Tá certo? Final menos inicial. Essa relação a gente chama de teorema do impulso. Vamos ver o momento de quando usar isso aí, tá certo? Teorema do impulso me diz que o impulso é igual a delta Q, é igual à variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial é igual ao impulso. Então, vamos fazer um exercício, né? Clarear. Vamos clarear. Um corpo de massa de 2 kg move-se com a velocidade constante de 10 move-se com a velocidade constante de 10 metros por segundo. Quando recebe um impulso, recebe um empurrão, recebe um puxado, tá certo? Recebe um impulso de uma força e sua velocidade passa para 30 metros por segundo. Ele estava com a velocidade. Estava com a velocidade, 10 metros. Tempo. Aí recebe uma força, um empurrão. Ele dá um impulso. E a velocidade dele aumenta para 30 metros por segundo. Observe a figura. Eu quero qual o módulo do impulso resultante. Então, ele vinha aqui ó, numa velocidade normal. Aí depois uma força foi e deu um impulso nele. Tá certo? Essa força gerou um impulso. Aí o que é que acontece? Eu tenho, no novo tempo, aqui é no tempo 1, depois que recebeu um impulso, a força, aí no tempo 2, ele vai ter agora uma outra velocidade. Aqui a velocidade é 10 e aqui a velocidade é 30. Depois desse impulso aqui causado por essa força. Aqui ele estava com 10 e agora ele está com 30. Tá certo? Aí eu quero saber qual é o módulo do impulso. Então vamos lá. Aí você vai me perguntar, mas Aqua, ele impulso eu sabia que impulso era força vezes tempo. Mas ele deu a força aí? Não deu. Ele deu velocidade, não deu força. Aí agora, aí o teorema, ele relaciona o impulso com quantidade de movimento. E quantidade de movimento tem velocidade. Então, se eu fizer essa relação, eu consigo descobrir a resposta. Então, eu sei que impulso é força vezes do tempo. Mas eu também sei que impulso, pelo teorema do impulso, é que o impulso é a variação de quê? O impulso é que final menos que inicial. Mas quem é que é final?
Massa vezes velocidade final. Quem é Q inicial? Massa vezes velocidade inicial. Tá certo? Aí, olha, o M está aqui, está aqui. E eu quero mexer só no V, por enquanto, porque o M é o mesmo. Então, eu vou deixar em evidência. Ó, M que multiplica V menos VO. Velocidade final. E aqui é a velocidade inicial. Tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ó. Se eu fizer multiplicação, né? Esse vezes esse vezes esse. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Então, isso aqui volta a ser isso aqui. Aí eu fiz isso aqui, ó, ficou assim, ó. É a mesma coisa daqui, tá certo? Mas agora fica mais rápido, ó. Impulso é igual a massa. Quanto é a massa? 2. E multiplica. Quem é a velocidade final? 30. Menos. Quem é a velocidade inicial? 10. Então vai ficar o quê? O impulso é a massa, que é 2, vezes 30 menos 10, velocidade final menos inicial, vai dar 20. Então aqui dá o quê? 2 vezes 20, 40. Então o impulso é igual a 40. Qual é a unidade? Newtons por segundo. Desculpe, Newton vezes segundo. Mas também pode ser 40 quilogramas vezes metros por segundo. Já que aqui é uma multiplicação. A massa, que é dada em quilogramas, e a velocidade, que é em metros por segundo. Então, assim ou certo? Vamos continuar. Análise gráfica. Tá certo? Análise gráfica é porque, às vezes, algumas questões do Enem é dado um gráfico. Esse gráfico eu tenho aqui. Na vertical, no eixo do Y, eu tenho a força. E no eixo horizontal, que é o eixo do X, o eixo das abscissas, eu tenho o tempo. Tá certo? Aqui eu tenho a força. E aqui eu tenho o tempo. Quando é dado assim um gráfico, eu posso achar o impulso, onde impulso é força vezes o tempo. Impulso é força vezes o tempo. Tá. Como? A área, essa área aqui, ó. Essa área é numericamente igual ao impulso. O impulso é numericamente igual à área. Se eu descobrir essa área aqui, eu descubro o impulso. Tá certo? Aí você vai me dizer como o professor vai descobrir essa área. Assim, ó. Aqui eu tenho T1 e T2. Vamos dizer que aqui é 2. Tempo 1 é 2 segundos. E o tempo 2 é 6 segundos. Tá certo? 6 segundos. E aqui é 2 segundos. A força. Aqui estava em 4 newtons. E aqui nesse ponto está em 7 newtons. Certo? 7 newtons. A força dada em newton, né? Eu quero saber essa área.
Essa área é uma área de o quê? Trapézio, né? Isso aqui pode ficar assim, ó. E, assim, certo? Eu peguei isso aqui, ó, coloquei assim. Então, o trapézio é o quê? Como é que é dada a área do trapézio? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Certo? Essa é a área de um trapézio. Quem é a base maior? Essa aqui, ó. As bases sempre são paralelas, tá? Base maior é essa aqui, ó. Quem é ela aqui? É aqui, ó. Vai de 0 a 7. Então aqui é 7. Quem é a base menor? Aqui para cá, vai 4. Tá certo? E quem é a altura? A altura tá aqui, ó. Tá 2, tá 3. Então daqui para cá é 4. Então a altura aqui é 4. Então você só precisa substituir, ó. Base maior, 7. Base menor, 4. A altura, que é 4, dividido por 2. Aí você acha essa área e acha o impulso dessa, desse gráfico da força pelo tempo. Tá certo? Análise, essa é uma análise gráfica. Aí você tem que saber um pouquinho de matemática, né? De área. Área de um retângulo, área de um losango, área de um trapézio. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Pronto, dá para fazer uma questão aí. Ó, nosso tempo aqui, grande. Se vocês não tiverem é, se vocês não tiverem conseguindo enxergar o tamanho, se for no celular, você vai assim, ó, passe na tela que aumenta a tela, tá certo? Nesse Google Meet. Ou se não, dá 2 toques na tela. Só que quando você dá 2 toques na tela, aumenta de vez. Aí você vai no computador e faz assim, aí você enxerga melhor a pergunta. Tá? Aí se você tiver no computador, aí você vai lá na Ctrl mais, aumenta a tela na hora que. Então, ó, em um clássico de futebol goiano, um jogador do Vila Nova. Deixa eu ver se dá para dar uma ajeitada aqui. Fica melhor para você. Ah, ó. Pronto. É para sacar tudo. Então vá pensando aí. Em um clássico do futebol goiano, um jogador do Vila Nova dá um chute em uma bola, aplicando-lhe uma força de intensidade de 7 vezes 10 elevado à segunda potência. 7 vezes 10 ao quadrado Newton. Em quanto tempo? 0,1 segundo. Né? Um décimo de segundo. Em direção ao gol do Goiás. E o goleiro manifesta a reação de defesa ao chute. Mas a bola entra para delírio da torcida. Ah!
Determine a intensidade do impulso do chute que o jogador dá na bola para fazer o gol. Primeiro, quais são as informações que eu tenho aí? Eu tenho a força de intensidade 7 vezes 10 a segunda e tenho o tempo 0,1 segundo. Então, ficou mangaba, né? Eu quero a intensidade do impulso. Aí você vai dizer, como é que eu resolvo isso aí? Eu quero um impulso. Ah, qual é a forma do impulso? Memorize. Memorize algumas dessas fórmulas. Porque ajuda na hora, você tem a ideia de como fazer, mas se você não memorizar algumas fórmulas, você não clareia. Certo? Então, impulso é o quê? Força vezes tempo. Então, clareou? Agora clareou, né? Impulso é igual a força vezes o tempo. Quem é a força? 7 vezes 10 a segunda. Quem é o tempo? 0,1. 7 vezes 10 a segunda vezes 0,1 dá 70 vezes 10 a zero. Ou, na realidade, 70 newtons vezes segundo. Tá? 70 newtons vezes segundo. Tudo bem? Vamos ver mais uma. Temos 3 minutos ainda. Dá para ver mais uma que já está pronto. Vai cair a ficha. Sobre uma partícula de 8 quilogramas, então já deu a massa, né? Partícula de 8 quilogramas, movendo-se a 25 metros por segundo, veja, eu tenho a velocidade, passa a atuar uma força constante de intensidade de 2 vezes 10 a segunda Newton, durante 3 segundos, no mesmo sentido do movimento. Determine a quantidade de movimento desta partícula após o término da ação. Ele quer qual o movimento, a quantidade de movimento, após o término desta ação da força. Então, vamos ver. É tempo. Então, pelo teorema do impulso, o impulso é quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá certo? Mas que é impulso? Eu sei que impulso é força, quando eu vi na questão passada, força vezes tempo. A força eu tenho, 2 vezes 10 a segunda, o tempo eu tenho, que é 3 segundos. O Q2 é que é o que eu quero, a quantidade de movimento final, que é o que final, é o que eu quero. E a quantidade de movimento inicial eu tenho. Né? E a quantidade de movimento inicial é o quê? Massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade. Então, a massa é 8 e a velocidade é 25. A inicial, né? Então, 25 vezes 8, 200. Aí, o que é que eu fiz aqui? Ó? 2 vezes 10 a segunda vezes 3. E aqui, 25 vezes 8. Então, aqui vai. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando isso aqui, ó, deixando o Q2 lá, e pego isso aqui e passo para o outro lado com o sinal trocado.
certo? Então, aqui é 600 e aqui dá 200. Então, 600 já está lá, vai ficar mais 200. Então, Q2, a quantidade de movimento final, é igual a 8 quilogramas vezes metros por segundo. Tá ok? Pronto. Quem não colocou o nome, então vamos embora. Hoje é 19 de outubro de 2021. Professor Wellington Aqua. Essa live vai para a Escola Herém de Bibiribe, a Escola Cibole de Recife, Pernambuco, Brasil, para a turma do primeiro ano de Física. Tamo junto, obrigado pela atenção. Clareou um pouquinho? Sim, Então professor. tá bom. Fiquem com Deus. Quem esqueceu de botar o nome, bota o nome. Fiquem na paz. Um beijão a todos. Tá certo? Fiquem com Deus. Tchau. Até logo, companheiro. Até logo, Evelyn. E tamo junto. Vamos embora.